Esse é o nosso Deus, amado e querido Pai. Que privilégio, Senhor, poder chamá-los de Pai, o nosso Papai querido. Nós te louvamos, te bendizemos, rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao santo nome do Senhor. Reconhecemos toda a sua grandeza, toda a sua soberania, toda a sua autoridade. Reconhecemos que Tu és. Gratidão, Papai querido, porque o Senhor entregou em nosso favor o Seu Filho amado Jesus Cristo, a qual tinha de mais valioso, de mais precioso. Gratidão, Papai, porque o Seu amor não muda, o Senhor é fiel e justo. Gratidão, Jesus, porque o Senhor se entregou naquela cruz, para que pudéssemos assim ter esse privilégio hoje de cantar, bendizer o santo nome do Senhor. Gratidão, Jesus, por todas as conquistas, Senhor, daquela cruz em nosso favor. Louvado e adorado é o nosso Senhor Jesus, o nosso único Senhor, o nosso único libertador, o nosso único e suficiente Salvador. Graças te damos, Jesus, pelo privilégio de poder te louvar e te bendizer. Espírito Santo de Deus, como é bom saber que o Senhor se faz presente, como é bom sentir a sua doce presença. Espírito Santo de Deus, ministre os nossos corações, tenha liberdade nessa noite. Faça segundo o seu desejo em nossas vidas, em nossos corações. Transforma, muda, liberta, acalenta, abraça. Espírito Santo, tenha liberdade. Vai passeando entre os irmãos no meio da igreja. Eis aqui uma família, uma igreja que te ama, que te adora, que está aqui para te bendizer, te louvar e te agradecer. Louvado é o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Pai, o Filho e ao Espírito Santo de Deus com muita alegria. Se você tem liberdade, aplauda o Pai, o Filho e ao Espírito Santo de Deus nessa hora, reconhecendo todo o poder, toda a autoridade, toda a honra, toda a glória pertence a Ti, Senhor. É tudo Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Seja exaltado nesse momento, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Podeis assentar, por gentileza. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, seja bem-vindo. E numa próxima oportunidade, faça-se presente, venha cultuar a esse Jesus maravilhoso conosco presencialmente e poder sentir ainda mais esse calor, essa presença, a qual só o Espírito Santo de Deus traz. A plenitude do Espírito Santo. Amém? Trago comigo também um forte abraço do nosso pastor Paulino, que ainda segue em viagem. E sinta-se todos abraçados por ele e por todos os irmãos desse ministério. Hoje eu venho trazer mais um pensamento, mais uma palavra da parte de Deus para a igreja. Pensamento ao qual tem falado muito ao meu coração durante essa semana. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Antes de entrar nessa mensagem, de iniciar essa mensagem, eu vou abrir um parênteses e compartilhar um outro pensamento que não está nessa mensagem, mas que também falou fortemente ao meu coração durante essa semana. E é a respeito da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. O título dessa mensagem é Jesus, o poderoso libertador. Jesus Cristo, Ele é o nosso
poderoso libertador. Mas antes de iniciar essa mensagem, como disse, vou compartilhar um outro pensamento, abrindo um parênteses. Em Mateus, Ezequiel, por gentileza, Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim: mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. E o seu pai, que lhe vê em secreto, lhe dará recompensa. Irmãos, é maravilhoso sabermos que temos um libertador, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele nos liberta, isso traz consigo uma nova identidade em Cristo. O antigo homem, o velho homem, ele passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novo homem, nova identidade, nova criatura, novo comportamento, uma nova realidade, um novo estilo de vida. Tudo isso vem acompanhado dessa nova criatura, desse novo homem. Tudo isso. Então, essa identidade conquistada por Cristo Jesus, é muito legal quando nós estamos reunidos como igreja e declaramos que somos reis e sacerdotes, somos mais que vencedores, somos geração eleita, nação escolhida, sacerdócio real, povo santo. Somos, é legal declararmos isso, termos isso como a nossa nova identidade. Mas o Espírito Santo tem nos ministrado nesse tempo a respeito disso. Quando estamos no grupo, reunidos como igreja, isso parece ser mais fácil, isso parece ser mais comum, erguermos as nossas mãos dizendo que somos vencedores, que somos. E por que eu pus esse texto? Porque quando chegamos nessa realidade, no secreto do nosso quarto, nem sempre é essa a realidade que temos vivido, de reinado, de sacerdócio, de filho. Às vezes até sabemos que isso é uma verdade, mas é realmente isso que temos vivido? E esse texto me chamou muito a atenção, que diz que o Pai que nos vê em secreto, Ele nos recompensará. E a pergunta é: o que o Pai tem visto em mim e em você no secreto? Ele tem visto esse filho amado, forte, empoderado, conquistador, avançando dia após dia? Ou esse quarto tem se tornado o nosso ambiente de luto, o nosso ambiente de choro, de tristeza, de lamento e de dor? Porque lá no secreto a intimidade é revelada entre o pai e o filho. O que eu quero dizer é que nós não podemos de maneira alguma aceitar, receber essa nova identidade e não viver isso 100%. Quando o Senhor nos diz que nós somos amados, nós somos amados. Quando Ele diz que nós somos mais que vencedores, essa é a nossa identidade. Isso nos pertence. Mas por que então lá no secreto o choro, o luto e a dor toma conta do meu coração, do seu coração? Reflita um pouco a respeito dessa palavra. Aquele quarto não foi feito para que os momentos de dor, de luto, tornem-se frequentes, por mais que isso possa acontecer naquele quarto. A Bíblia diz que debaixo do trono de Deus há um rio. Um rio. Esse rio flui debaixo do trono de Deus. É ali, é nesse quarto onde o homem pode chorar, se ajoelhar, chorar, se quebrantar na presença do Pai. É nesse quarto. O que eu estou chamando a atenção e dizendo é que ele não pode ser somente para isso. Eu vivo uma identidade disfarçada.
uma identidade que não condiz com a minha realidade. Eu me alegro, canto louvores, digo que Ele é o meu Senhor, digo que Ele é o meu Salvador, e vou chorar no quarto do luto. Se isso tem acontecido na vida de alguém, eu quero declarar que esse quarto, a partir de hoje, se torna o seu quarto de guerra. É lá que você receberá todas as estratégias, todas as orientações vindas do Pai, para avançar, para conquistar, para construir, para andar mediante o propósito que Ele já estabeleceu para mim e para você. É nesse quarto onde nós receberemos as instruções do Espírito Santo, e dali nós sairemos com a mentalidade transformada, a nossa mentalidade 100% mudada, e avançaremos de conquista em conquista, de vitória em vitória. Aleluia, aleluia. Agora sim, voltando para essa mensagem, o título base para esse pensamento é João 8,36, diz assim. Lembrando que o título é Jesus, o poderoso libertador. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Livres, livres. Se o Filho. A libertação completa, ela só pode acontecer quando Jesus Cristo ele chega na vida de uma pessoa e essa pessoa o reconhece como o primeiro, como o único em sua vida. Ali começa uma transformação. Eu começo a trocar tudo aquilo que me pertencia, tudo aquilo que estava me dominando, tudo aquilo que me prendia, eu começo a trocar com Jesus, e isso vai me libertando, dia após dia. A libertação na vida do cristão é um processo, passa por um processo de libertação. Porque nós precisamos ser libertos na mente, no espírito e no corpo. Então talvez eu possa ser liberto espiritualmente em alguma área, mas meu corpo, a minha vontade ainda é feita. E eu caminho novamente, continuo, vou seguindo esse processo até me libertar disso. Eu primeiro preciso tomar consciência de que sou livre. Depois isso será refletido nas minhas ações. Se Jesus Cristo os libertar verdadeiramente, sereis livres. Vamos meditar no profundo significado dessa liberdade que Jesus nos oferece e como ela transforma nossas vidas. É impossível dizer que fomos libertos por Jesus Cristo e sermos as mesmas pessoas, agirmos da mesma forma, termos o mesmo comportamento. É impossível. Nós podemos dizer que não foi uma verdadeira liberdade. Existe ainda um processo. Primeiro ponto, a escravidão do pecado. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Perceba que as ações de Satanás e seus demônios em nossas vidas é para que nós não aceitemos, nós não tomemos posse dessa liberdade que Cristo já nos ofereceu, que Ele já conquistou para nós. Porque quando pecamos, nos tornamos escravos desse pecado, a palavra diz. E o tempo todo ele vem com as suas artimanhas, com as suas malícias, colocando argumento, colocando alguma estratégia dele. Para quê? Para que nós pequemos e assim nos tornemos novamente escravos e nos afastemos da liberdade que Cristo conquistou para nós. Se estamos distante dessa liberdade, não vivemos a nossa real identidade. Você é mais que vencedor. Não é comigo. Você vai conseguir. Se a nossa identidade não estiver 100% definida e nós estivermos 100% libertos, nós não aceitamos essa verdade em nossa vida.
E o que nós mais precisamos é reconhecer que já fomos livres e agora somos nova criatura. O passado já não nos prende mais. A condenação, os pecados, aquilo que aconteceu já não é mais a verdade ao meu respeito. Mesmo que Satanás e seus demônios fiquem o tempo todo nos acusando a partir disso. A escravidão do pecado é uma condição que afeta toda a humanidade desde a queda de Adão e Eva. O pecado nos separa de Deus e nos prende em uma vida de culpa, vergonha e morte espiritual. O pecado nos prende na culpa, vergonha e morte espiritual. Como uma pessoa que está se sentindo culpada assume essa liberdade, assume essa nova identidade? Se ele está sendo acusado de culpado por Satanás e seus demônios, percebe? Satanás ele vai tentar de todas as formas fazer com que eu e você, que nós perdamos essa identidade a qualquer custo. Porque ele sabe, se a gente avança com essa autoridade, com esse entendimento e o Espírito Santo de Deus nos guiando, nós não temos limites na terra. Não temos limites. Porque nós vamos orando, o Espírito Santo vai nos capacitando, nós vamos aprendendo, o espaço vai se abrindo, os relacionamentos vão surgindo e o novo tempo vai chegando, o avanço vai acontecendo. Por isso, hora ou outra, ele vem com a culpa, com a vergonha, a fim de que tenhamos essa frieza, essa morte espiritual. O foco é que nós perdamos essa explosão, essa convicção de que somos mais que vencedores e podemos todas as coisas em Cristo. A Bíblia nos mostra exemplos claros de pessoas que viveram sobre a escravidão do pecado. Pensa em Saul, que foi consumido pelo ciúme e pela raiva contra Davi. 1 Samuel 18, de 8 a 9. Diz assim: Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes agradaram em extremos. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. A raiva, o ciúme tomou conta do coração de Saul. E ele começa a olhar para Davi agora com esse sentimento implacável dentro dele. O olhar mudou. E o ciúme e a raiva foram o afastando daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. O que dizer de Judas? Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mateus 26, 14, 16 diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que o entregue a vocês? E pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Percebe? Por muito pouco, 30 moedas de prata. Isso chamou a atenção de Judas e fez com que ele trocasse aquele que ele tinha de mais precioso, que era o convívio com Jesus. Ele já vivia, ele já tinha esse relacionamento com Jesus. Ao contrário dos outros, Judas tomava conta de um departamento. Ele foi chamado para ser responsável de algo mais. Mas no coração dele já havia algo que o instigava a pecar, o instigava a viver essa vida contrária. E foi nessa fraqueza que ele se submeteu a vender Jesus por 30 moedas de prata. Satanás, ele é um estrategista, ele sabe quais são as áreas de nossas vidas a qual nós um dia já fomos dominados
ou ainda estamos passando por esse processo. E são nessas áreas que Ele tem tentado as pessoas até hoje. São nessas áreas. Ele sabe que é um ex qualquer coisa, então o manjar, a oferta dele sempre será essa. Para que a pessoa, no momento de culpa, de dor, de aflição, recuse a nova identidade e assuma a nova criatura novamente. E isso o afasta de Deus, o afasta do propósito, fazendo com que ele se esqueça da liberdade que Jesus conquistou para ele. Segundo ponto, a promessa de liberdade. Em João 8, 35, 36. João 8, 35, 36 diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Só os filhos permanecem 100% na casa do Pai. Só os filhos, só aqueles que reconhecem que agora são novas criaturas, assumem a sua verdadeira identidade, conseguem viver esse relacionamento pleno com o Pai. O escravo não. O escravo, em alguma área, com certeza, em algum momento, ele irá se afastar do Pai. Se afastar do Pai, porque ele ainda não recebeu essa libertação por completo. Mas lembre-se, Jesus Cristo é o nosso poderoso libertador. Se estivermos com o nosso olhar, com as nossas ações, com os nossos desejos sempre voltado à palavra do Senhor, certamente saímos vitoriosos de qualquer batalha, de qualquer situação, de qualquer vício, de qualquer prisão. Tudo que Jesus quer é que nós possamos usufruir dessa liberdade no 100%. Que não tenhamos apenas algumas áreas da nossa vida liberta, mas que possamos usufruir dessa liberdade em 100%. A promessa de liberdade em Cristo é central para o Evangelho. O Evangelho nos garante que seremos livres, isso é um centro do Evangelho, nós seremos livres. Paulo escreve aos Romanos 6, 22, 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tire esses servos de Deus e coloque filhos de Deus. Transformados em filhos de Deus. O fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Fruto de santificação. E o final, a recompensa, a vida eterna, a presença do próprio Cristo. Mas agora, libertados do pecado e feitos filhos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, é muito bom saber que nós temos um pai, um irmão mais velho, zeloso, que tem cuidado de nós. O tempo todo, o que Jesus mais quer é que nós nos livremos imediatamente do caos, da tristeza, da angústia. Tudo que tem feito do nosso quarto de guerra, um quarto de luto, um quarto de transtornos. É isso que Jesus quer que nós nos libertemos. Para que possamos assim avançar mediante as promessas que o Senhor fez, as verdades que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Senão, muitas das vezes caminhamos 1 quilômetro e logo retrocedemos alguns quilômetros. Caminhamos mais um pouco, voltamos. É uma vida muito instável. Precisamos assumir essa verdadeira identidade. Se Jesus Cristo disse que essa é a verdade ao meu respeito, essa é a verdade ao meu respeito. Eu vivo mediante a essa palavra. Nada mais me importa. Nada mais me importa.
Terceiro ponto, a liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade que Jesus oferece, percebam, Ele oferece essa liberdade. Cabe a mim e a você aceitar ou não essa liberdade. É uma liberdade integral que abrange o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. É uma liberdade que nos permite viver em comunhão com Deus e experimentar a sua paz, a sua alegria e o seu amor. Paz, alegria e amor. Mas precisamos saber que a liberdade tem que abranger o espírito, a alma e o corpo. Lembra que eu disse no início? Às vezes sabemos que somos filhos, mas não recebemos aquilo que o Pai tem para nós. Às vezes sabemos que fomos libertos, mas ainda vivemos prisioneiros. Sabemos de algo, mas não usufruímos. Nós temos convicção, nós temos uma teoria, mas na realidade vivemos outra forma, outro pensamento. Libertação no espírito, na alma e no corpo. Eu sei quem eu sou. O meu coração agora está alegre e agora em diante as minhas ações são diferentes. O meu corpo foi transformado mediante a mudança da minha mente, mediante aquilo que eu recebi do Senhor. Por isso mudei de atitude. Essa liberdade não significa fazer o que queremos, sem considerar a vontade de Deus. Pelo contrário, é uma liberdade para viver de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Em Gálatas 5,13, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Não use dessa liberdade. Você que já assumiu, que já conquistou essa liberdade, essa nova identidade, não use dessa liberdade para dar lugar à carne. Porque se fizermos isso, estamos entrando novamente na cilada de Satanás. Devagarinho, aos pouquinhos, vamos entrando nessa cilada. Agora que sei que sou filho amado de Deus, agora que sabemos que somos filhos amados de Deus, nós não retrocedemos. A Bíblia diz isso, nós não somos como aqueles que retrocedem, mas nós caminhamos para o alvo, que é o nosso objetivo, que é o nosso propósito. Não podemos viver uma vida de instabilidade, ora vale, ora montanha, ora vale, ora montanha. Não foi isso que Jesus conquistou para mim e para você. Isso está muito relacionado à permissão que nós damos para Satanás e seus demônios agir nas áreas da nossa vida a qual ele sabe que nós fomos libertos. Ciladas, não usarmos dessa liberdade para dar lugar à carne. Pelo contrário, vamos servir uns aos outros em amor. Podemos fazer algumas aplicações do que eu tenho dito a vocês até esse momento. E a primeira aplicação é reconhecer a escravidão do pecado. Precisamos reconhecer a escravidão do pecado. Precisamos reconhecer que todos nós, sem exceção, estávamos presos na escravidão do pecado antes de conhecer a Cristo. É importante refletir sobre as áreas de nossas vidas onde ainda precisamos de libertação de Jesus. Precisamos refletir. Sabe por que precisamos refletir e muito a respeito das áreas de nossa vida que ainda precisa de libertação? Porque o preço pago pela minha libertação e pela sua libertação foi de sangue. O preço foi altíssimo. Jesus Cristo, ele não apenas encenou naquela cruz, ele morreu. Ele morreu. Todo o sangue dele foi derramado em meu favor, em seu favor, para que essa liberdade fosse uma verdade na minha vida e na sua vida.
Agora nos cabe refletir em qual área o sangue de Jesus, que liberta, que cura, que transforma, precisa ser derramado para que haja essa transformação genuína, para que haja esse 100% de libertação. Cabe a mim e a você. Esse é um papel nosso. Antes que essa área a qual estamos vivendo aprisionado ou disfarçado de uma nova identidade se torne uma iniquidade ou algo pior, e nos roube a certeza da salvação e nos leve aquilo que Jesus conquistou de mais precioso. Nós não podemos negociar isso de forma alguma. Se existe algo a ser renunciado, eu renuncio. Se existe algo a ser deixado, eu deixo. Se precisa ser transformado, eis-me aqui a ser transformado. Mas nós não podemos renunciar àquilo que Jesus Cristo fez na cruz para nos salvar e trazer essa total liberdade. De forma alguma. Segundo, abraçar a promessa de liberdade. Abraçar. Devemos abraçar a promessa de liberdade de Jesus, de nos libertar completamente. A liberdade não é apenas parcial. O espírito foi liberto, mas a alma não. O corpo não. A liberdade é integral, 100%. Somos libertos no espírito, na alma e no corpo. Isso envolve confiar em sua obra redentora na cruz e em sua ressurreição. Precisamos crer que tudo que foi feito naquela cruz é suficiente. É suficiente. Tudo que Jesus Cristo fez, meu irmão, ao meu respeito e ao seu respeito, é suficiente. Não há mais nada que eu e você possamos fazer para adquirir algo, a não ser receber a obra perfeita, a não ser agradecê-lo por tudo aquilo que Ele já fez. Aleluia. Terceiro, viver a liberdade em Cristo. Viver a liberdade em Cristo. Nossa resposta à liberdade que recebemos em Cristo deve ser viver de maneira que glorifique a Deus. Sabendo agora que o preço foi altíssimo. O preço foi o sangue. Nós precisamos viver essa liberdade de uma maneira que glorifique a Deus. As pessoas olham e dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu conheço o passado, eu conheço a história, mas é muito mais o que Jesus fez na vida dele, na vida dela. Jesus Cristo é poderoso para transformar. Esse é o testemunho real a qual nós podemos dar às pessoas mediante a nossa vida. Nós somos cartas de Deus. Em 1 Coríntios diz que nós somos cartas de Deus. Nós estamos sendo o tempo todo observados. As pessoas estão lendo essa carta, dia após dia. E o que ele tem visto, o que ele tem lido na minha carta, na sua carta, na minha vida e na sua vida. Nós temos que ter esse questionamento diariamente. O que eu tenho transmitido para as pessoas agora que fui liberto pela obra de Cristo? Qual a mensagem que eu tenho transmitido? O que as pessoas veem quando olham para mim? Eles veem realmente transformação? Eles veem em mim um Jesus que muda, que transforma? Ou ainda está cheio de dúvida? Ainda é uma interrogação aquilo que temos vivendo? Muitas vezes buscamos liberdade nas circunstâncias externas ou em mudanças materiais. Já ouviu assim? Quando eu tiver aí, quando eu fizer aí, condicionado a alguma coisa ou alguma condição. Não. A liberdade foi Jesus que conquistou para mim e para você. É agora já. Nós podemos acessar e viver isso todos os dias, imediatamente. Não precisa mais nada. Mas a verdadeira liberdade começa dentro de nós. Dentro de nós.
Começa na renovação dos nossos pensamentos e na transformação do nosso ser interior. Isso mostra que estamos sendo libertos, que fomos libertos, que somos transformados e que estamos sendo transformados. Dia após dia. Começa dentro, depois vai transparecendo. Fazia, não faz mais, acontecia, não acontece mais. E isso é natural. Por quê? Porque agora eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador, e eu amo viver na presença do meu Senhor, eu o adoro, eu o sirvo com amor. Tudo mudou, tudo se fez novo. As ações contrárias já não me contaminam mais. Eu vivo a liberdade que Cristo conquistou para mim. A palavra de Deus nos ensina que a verdadeira liberdade é encontrada em Cristo Jesus. Em João 8,32, diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conheceu Jesus, conheceu a verdadeira liberdade. A liberdade fez as transformações necessárias. A liberdade fez a entrega necessária. Apenas precisamos conhecer essa liberdade, que é o próprio Jesus. Jesus nos diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E essa verdade começa por renovar nossa mente, permitindo que os padrões e as limitações impostas pelo mundo sejam substituídas pela verdade e pela graça de Deus. Percebe que é tudo uma troca. Sejam substituídas padrões e limitações do mundo. O mundo dita o que vai ser. Não, eu troco tudo que o mundo e que essas limitações me traz pela verdade e pela graça de Deus. Por aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu não me importo mais com aquilo que as pessoas estão aí fora dizendo ao meu respeito. Eu me importo com o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. É uma troca. Nós trocamos os maus hábitos, os antigos costumes, pelas boas práticas e pelas ações divinas. Padrões do mundo. Hoje, se não tiver no grupo X ou Y, se não fazer parte daquele, você não é, não. Que isso, meu irmão? A nossa verdade foi escrita há mais de 2000 anos atrás, há muito tempo atrás. A nossa verdade já foi escrita e hoje nós temos o direito de viver essas verdades. Quando conhecemos Jesus Cristo. Quando reconhecemos a obra perfeita de Jesus Cristo, nós substituímos tudo o que o mundo diz a meu respeito, a seu respeito. Paulo, em sua carta aos Romanos, nos exorta a não nos conformarmos com os padrões desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Isso significa deixar para trás os pensamentos de derrota, culpa e condenação, e abraçar os pensamentos de fé, esperança e amor que vem de Deus. Deixando para trás os pensamentos de derrota, culpa, condenação, e abraçando os pensamentos de paz, alegria, vitória que vem do Senhor. Não podemos mais tomar atitudes baseadas no velho homem, na antiga criatura, não. Agora somos nova criatura, temos a nossa mente transformada, nossas atitudes foram renovadas. Eu não posso, mediante uma situação, ir lá e ressuscitar o velho homem e trazê-lo para resolver aquela situação. Tudo que eu preciso para resolver as minhas questões já está escrito na palavra de Deus. Basta eu conhecer um pouco mais a respeito daquele que me amou, que me libertou, que me transformou.
O interesse agora é meu em conhecer a sua boa obra e saber o porquê Ele fez tudo isso por mim. E quais são as promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Nós devemos nos interessar por esses assuntos. Esses assuntos têm que sim ser discutidos, ser compartilhados. Porque traz a nossa verdadeira essência. Ele é o combustível para que avancemos dia após dia. Vamos descobrindo, o Senhor me ama e eu tenho direito disso. O Senhor me ama e eu tenho direito de mais aquilo. O Senhor me ama e por isso eu posso mais ainda. É assim. Não estamos limitados às pessoas e opiniões do mundo. Vivemos mediante o conhecimento da palavra do Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais Ele se revela em bondade, em favor. E o que eu faço? Me rendo a essa bondade, a esse favor, e Ele me acrescenta, e Ele acrescenta mais. Mais uma porção agora, é quanto mais eu me rendo, quanto mais eu busco o Senhor. Quando permitimos que a nossa mente seja renovada, permitimos, depende de nós darmos essa permissão. Podemos desfrutar da plenitude da vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Hoje eu convido você a abrir seu coração para o Espírito Santo. Permita que Ele transforme seus pensamentos e as suas percepções. O Espírito Santo de Deus, Ele pode transformar todos esses pensamentos, todas essas percepções, tudo aquilo que um dia foi dito a teu respeito, ao meu respeito, tudo que foi imposto, toda essa carga, todo esse peso, troque tudo isso pelo fardo leve de Jesus. Troque tudo isso. Isso não é verdade. Não deixe que essas mentiras colocadas no dia a dia por Satanás e seus demônios venham nos tirar a paz, venham nos tirar a alegria, venham nos tirar o sentido de viver. Nós devemos viver o tempo todo alegres e felizes, porque nós fomos comprados por um alto preço. Nós temos promessa de vida eterna, nós temos uma promessa de estarmos com o nosso Senhor, e isso não demora. Devemos nos manter firmes, confiantes, convictos daquilo que somos. Nós não negociamos a nossa liberdade, nem tampouco a nossa nova identidade. Nós não negociamos valores, nós vivemos mediante o propósito que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que cada área da sua mente que ainda está cativa, seja libertada pelo poder transformador da palavra de Deus. Que você experimente uma nova dimensão de liberdade, onde a paz de Cristo reine em seu coração, e onde a alegria do Senhor seja a sua força. Nós declaramos também que a jornada de renovação da sua mente não seja apenas um desejo, mas uma realidade vivida diariamente, transformando não apenas a sua mente, mas também a sua vida por completo, para a glória de Deus. Assim seja. Receba essa liberdade 100% na sua vida. Satanás e seus demônios, eles estão impedidos de agir em tudo que diz respeito a mim e a você, trazendo confusão, trazendo dúvida, trazendo divisão. Não, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos. Isso não muda. Isso é a verdade a meu respeito e ao seu respeito, meu irmão. Fique com a verdade do Senhor. Aleluia. Aleluia. E para concluir esse pensamento, eu quero dizer também, amados, a liberdade que Jesus nos oferece é um presente inestimável. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, 100% livre. Vamos viver essa liberdade com gratidão e com compromisso.
sabendo que fomos resgatados a um alto preço, que possamos cada dia mais buscar viver na plenitude dessa liberdade, servindo a Deus e aos outros com alegria e amor. É isso que importa, servir pessoa. Porque eu sou servo? Não, porque agora somos filhos que servem, agora nós sabemos o valor que nós temos, por isso nós seguimos, caminhamos, sabendo quem somos, aquilo que o Senhor tem planejado para mim e para você. Tenha certeza de algo: você é tudo que Jesus disse que você é. Não importa a circunstância que esteja passando, pode ser uma adversidade, um dia difícil, um dia tribulado, um dia de dor, um dia de sofrimento. Isso não anula aquilo que Cristo tem para mim e para você. Isso não anula o que Jesus Cristo diz ao meu respeito e ao seu respeito. As dores e as aflições desse mundo, elas são momentâneas, mas a palavra do Senhor é eterna, ela permanece para sempre na minha vida e na sua vida, e no tempo oportuno tudo o que Ele prometeu se cumprirá, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque-se em pé, aplauda o Senhor com alegria, aleluia.